Funcionou? Funcionou, né? Oi, professor. Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Prazer. Boa tarde, eu sou a Vitória. Muito Legal. obrigada por ter aceitado o nosso convite, né, em nome do professor Júlio. Você Que quer se bom. apresentar? Posso me apresentar? Bom, Então, fica à sou vontade. Ricardo Bedirian, sou professor da UERJ e da Estácio de Sá. Na UERJ eu sou professor de Clínica Médica e também, desde o ano passado, professor da disciplina de Espiritualidade e Saúde, né? Fui aluno de lá, fiz residência também lá. Foi aí que a gente conheceu o Júlio, né? A gente se conheceu, ele fez residência junto comigo. E já Aham. há 12 anos sou professor da Estácio de Sá, primeiro de clínica médica, agora de fisiopatologia, e lá está iniciando esse ano a Liga de Espiritualidade e Saúde, a LASES. Uhum. Né? Nossa Não sei se tem amiga. alguém da Amiga Liga. da... Amiga. Todo mundo é amiga. Que bom, que bom, que bom. É isso aí, com certeza. Então, essa tarde a gente vai conversar um pouco sobre anamnese espiritual, né? Mas antes, Ricardo, você sabia que a gente recebe muita pergunta? Eu recebo muita Ótimo. pergunta sobre o que é anamnese? Que eu falo, a gente vai falar sobre anamnese espiritual. E Boa. como muita gente não se interessa pela o assunto espiritualidade, nem todo mundo é da Aham, medicina, né? E aí pergunta, mas por que é anamnese? Você pode explicar pra gente o que é anamnese? claro. E, na verdade, assim, a anamnese não é uma exclusividade da medicina, né? A gente tem Uhum, anamnese em várias profissões, que é o que? A anamnese é um método de entrevista através do qual a gente colhe uma história com alguém. E essa história tem que ser reprodução fiel do relato dessa pessoa. Tá? Então, uhum, isso seria a anamnese. E no caso da anamnese médica, aí a gente tem, né, a história clínica, né? A gente pergunta queixa principal, pergunta a evolução da doença atual, uhum, história pregressa, familiar, etc. Mas a gente também tem anamnese em outras profissões, né? A enfermagem, serviço social, psicologia, etc. A gente tem anamnese em outras uhum. profissões. Mas pode ter gente que está aí que não é da área da saúde ou está no iniciozinho da formação, né? Mas é isso, Aham, exatamente. é uma entrevista. Por isso que é melhor a gente começar jogando definição, né? Isso aí, Pra gente conversar para a para. E aí, quando a gente entra nessa espiritual, é um assunto que começou muito a ser discutido nos últimos anos, né, Ricardo? Algumas pesquisas, o meio cresceu gigantemente, assim, muito bonito como as discussões se ampliaram dentro do meio científico, do meio acadêmico. E os estudos, né? Hoje em dia a gente tem várias esferas, uma enorme quantidade de estudos. E aí, segunda pergunta que eu vou te fazer é: você acha, Ricardo, que nos últimos anos, pelo fato dessa nova realidade ter mudado as novas discussões, você acha que a anamnese espiritual tem entrado mais no meio acadêmico? Eu acho que sim, mas ainda é pouco. Tá? O Uhum, tema espiritualidade ligado à saúde especificamente, né? Ele tem crescido, a gente acompanha isso há uns 20 anos. Óbvio que tem pessoas que começaram a estudar espiritualidade antes, né? A gente, se for ver a história, né, até da Universidade de Virgínia, lá na década de 70 já começava a ter estudos de espiritualidade. Mas realmente, quando você até procura assim, PubMed, até Google Acadêmico, etc., você vê que de uns 20 anos para cá começou a subir e nos últimos 5 é uma progressão exponencial. Então, está surgindo muita coisa no meio acadêmico em relação à espiritualidade. Você vê cada vez mais as pessoas falando sobre isso e, acho que mais importante, respeitando. uhum, Porque no início, acho que ainda tinha uma coisa de ridicularizar.
né? A pessoa podia até ter crença pessoal, mas, não, besteira falar disso, dentro da medicina, da área de saúde, que, na verdade, assim, a primeira fase de enfrentamento de uma novidade é sempre tentar descaracterizar e minimizar. E eu acho que essa fase até já passou. As pessoas não estão mais descaracterizando a questão da espiritualidade e estão aceitando falar sobre. Então, isso está Uhum. acontecendo. Agora, realmente, de incorporar a prática, poucas pessoas. Eu posso, só para complementar, não vou falar muito para você poder Não, fazer fica à essas perguntas, vontade. mas uma comparação boa é a gente recuar umas 3 décadas e falar sobre a questão psicológica na medicina. Uhum. Antigamente, o médico não abordava questões psicológicas e hoje psicologia médica faz parte do currículo de todas as faculdades de medicina. Então, a gente está vivenciando isso também, né? A resistência Uhum. está caindo e isso aí vai se incorporar. E no meio clínico, eu lembro de um estudo de 2016 que dizia que 96,8% dos pacientes falaram que nunca foram questionados sobre sua espiritualidade, sobre sua religiosidade. Você acha que isso se modificou de 2016 para cá? É um tempo curto, né? Mas nesses últimos anos, você acha que pode ter ocorrido alguma modificação? Olha, eu vejo que ainda muito pouco. Eu acho que a Muito gente tem pouco. alguns núcleos onde isso melhorou, principalmente em hospitais universitários ou hospitais que tenham internato, né, de qualquer profissão da área da saúde. Cabe a gente ressaltar aqui que a enfermagem ela saiu na frente da medicina nesse sentido. A enfermagem já discute a espiritualidade há mais tempo. Então, se você pega hospitais públicos ou privados que não têm a questão do ensino associada, realmente a gente não vê. A gente vê muito pouco. Uhum. A gente vê, na maioria dos hospitais universitários, já ter essa discussão, e alguns hospitais privados que têm centro de estudos, programa de residência, programa de internato também já Sim. tem essa discussão e alguns aqui no Rio até já fazem sessões periódicas falando sobre humanidades. Eu acho que um termo guarda-chuva, digamos assim, que está servindo para amparar a questão da espiritualidade em muitos hospitais é falar que está dentro da discussão de humanidades. Então, isso está Uhum. sendo discutido em alguns hospitais e aí a espiritualidade está entrando aí. Uhum. Mas, E para mas ainda você, Ricardo? falta muito para a espiritualidade ser Uhum. incorporada à prática, para a gente dizer, né, é o que você falou, 96%, né? Então, assim, eu acho que ainda é pouca gente que incorporou. Fala. Uhum. E para você, por que é importante abordar a espiritualidade com seu paciente? Primeira coisa que eu acho é que a gente tem que entender que espiritualidade é um atributo essencial de todo ser humano, mesmo aquele que se diga ateu ou agnóstico. Se a gente for remontar ao conceito, né? Tem vários conceitos, mas o conceito de espiritualidade que leva em conta assim crenças, valores, propósito de vida, o que a pessoa considera sagrado, não no sentido de sagrado religioso, mas o que é sagrado, o que ele considera importante, Uhum. né? Então, isso é um atributo essencial do ser humano. E cada vez mais a gente vê que é importante a gente ter uma abordagem integral dos pacientes. Não é só corpo, a gente já entendeu o que é corpo e mente, a gente já entendeu o que é corpo e mente e contexto social, né? E a gente também tem que entender que é corpo, mente, contexto social, familiar e a espiritualidade do paciente. Algumas pessoas ainda confundem, mas isso é psicológico? Não, não necessariamente. Isso tem a ver com uma questão mais filosófica mesmo, né? Então, em primeiro lugar, é isso. É importante se a gente quer abordar o paciente de modo integral e realmente essas questões elas vão interferir
com o processo de enfrentamento à doença, com o processo de aderência a um tratamento, se a pessoa vai sofrer mais ou não, pode interferir até com as opções terapêuticas que essa pessoa possa fazer, né? Então, tem interferências. E também, paciente, principalmente quando internado, né, assim, ele pode solicitar apoio nesse sentido, né, de necessitar de suporte espiritual. E duas outras coisas. Primeiro, os pacientes relatam que gostariam de falar disso com seus médicos e médicas, e não falam por temor, inibição, né? Então, Medo do julgamento. exato. Então, se eles querem falar, a gente tem que abrir a porta para isso, né? Então, em primeiro lugar, é isso, abrir a deles. Isso é fundamental. E segundo, que aí eu acho que já é um outro passo que a gente ainda vai ter que consolidar melhor. Mas os estudos eles estão mostrando que tem benefício, né, na prática, nas práticas espirituais, na adesão, né, assim, à frequência religiosa, etc. Então, se a gente sabe que tem um efeito benéfico, a gente só negar essa informação para o paciente não é justo. Então, a gente deve conhecer, né? E até perguntar, você tem uma crença, você tem uma afiliação religiosa, você disse que gosta, que te dá uma fonte de energia, de renovação, e você tem ido? Não, por que não? E, de repente, assim, se ele já tem uma crença, fala, olha, pode te fazer bem, né? Então, você oferece aí uma possibilidade também de o paciente ficar melhor. Eu vejo, assim, que tratando mais no contexto da religiosidade, dentro da espiritualidade, né? A gente tem que reconhecer que as religiões fazem parte do itinerário terapêutico dos pacientes. Às vezes, antes mesmo do paciente buscar o médico, buscar atendimento, ele busca acolhimento dentro da sua religião, dentro daquilo que ele acredita. Então, se a gente não acolher isso junto com o paciente, a gente pode até enfraquecer o nosso laço médico-paciente, né? Então, é importante a gente saber reconhecer que isso constitui, sim, o itinerário terapêutico dele. Com certeza, com certeza. É. E E sem para você, julgamento, né? Ricardo, sem julgamento, né? É E isso para aí. você, em qual momento seria ideal a gente abordar sobre a espiritualidade do paciente? Em qual momento seria ideal realizar a anamnese espiritual? Então, cada paciente é um paciente, né? Por isso que medicina é uma arte, né? Nenhuma obra de arte é igual a outra. Então, como cada paciente é um paciente, com cada paciente você vai saber o momento que você vai incluir essas perguntas. Isso fica um pouco vago, realmente, né? Mas tem pessoas que fazem anamnese seguindo aquela sequência padrão. Tem pessoas que fazem anamnese de uma forma mais livre. O importante é você ter o roteiro na cabeça para estruturar as suas perguntas e fazer uma anamnese completa. Então, para não deixar a coisa solta e ter um roteiro onde a gente vai ancorar essas questões, o melhor lugar para elas ficarem nesse momento é na história social. A gente já começa um pouco da conversa sobre espiritualidade na identificação, mas é uma coisa muito vaga que é a questão de qual sua religião. E essa pergunta na identificação ela é uma coisa assim tão burocrática, né? Que quando você pergunta qual sua religião, o paciente fala uma coisa, e se você aprofunda na amnésia espiritual lá na história social, você vê que, olha, não é nada disso. Aham. É o que ele falou lá em cima, informação IBGE, mas o que tem Uhum. valor para ele são outras coisas, né? Então, eu acho que é na história social. Porém, é o que eu falei, a gente não pode se prender, porque às vezes elementos que têm relação com a espiritualidade surgem ao longo do relato do paciente.
E aí você não vai privar ele de falar sobre isso, né? Com certeza. Então, eu acho que, como é um assunto delicado, a gente tem que estar atento aos elementos que o paciente vai dando no seu relato. Porque se ele fala de uma desmotivação, né, em relação à própria vida e tudo, a gente pode. Óbvio que tem uma abordagem psicológica para isso, mas a gente também pode buscar, né? Se ele fala do seu sofrimento em relação a isso, a sua preocupação, a gente pode perguntar sobre, ok, como é que você costuma enfrentar, né? Em outras épocas da vida, como é que você enfrentou situações difíceis? Não necessariamente eu preciso falar de religião, né? Na Uhum. verdade, alguns até acham que não é o foco principal, né? Eu acho que não. Então, só para citar um exemplo, né, eu tive um paciente que tinha uma resiliência assim fantástica e eu fiquei encantado com a forma com a qual ele enfrentava aquela doença difícil. E aí eu fui todo animado perguntando para ele assim, de onde você tira a força para enfrentar essas dificuldades na vida? E o crente queria falar de alguma religião, e tudo dos 12 passos dos alcoólicos anônimos. Eu frequento semanalmente e eu sigo aqueles 12 passos. E aí eu aprendi ali, porque na verdade eu não posso ser preconceituoso. Aquilo para ele é a fonte, né? É a espiritualidade dele, está ali. E aqueles 12 passos realmente tem coisas que têm muito a ver com a espiritualidade. Então a gente tem que estar aberto, sem julgamentos. Isso só demonstra que a espiritualidade é muito ampla, né? Muito ampla, Muito ampla. Às vezes a verdade. gente quer colocar as coisas nas caixinhas e a espiritualidade de cada um é tão individual, né? Por isso que você falou, porque cada paciente é um paciente. Verdade. E. Agora, só para complementar, rapidinho, óbvio que a gente tem que ter muito tato também, porque Uhum, sobre essa questão de quando é que eu faço as perguntas? Então, você está num atendimento de emergência, é um paciente com infarto do miocárdio. A gente sabe que tem contextos que você tem informações precisas que você tem que extrair do paciente para tomar condutas. Se você começa a abordar atuais já nesse momento, o paciente pode até ficar mais tenso, né? Porque o paciente está ali, né? Uma dor torácica, ansioso, um risco iminente de morte e tal, e você começa a perguntar se ele tem alguma necessidade espiritual, se gostaria de falar com um sacerdote, ele vai uhum, achar que está morrendo, né? Então, a gente também uhum, tem que ter um certo tato de que pode esperar, né? A relação médico-paciente é uma relação que tem que ser construída. Você tem que adquirir confiança sim. também. Então, um cenário de urgência desses, a gente tem muito pouco tempo para estabelecer uma relação e fazer perguntas mais, digamos assim, íntimas, né? Que tem mais a ver com questões do interior, né? Do paciente, né? Mais que profundas que talvez nem ele se atente no dia a dia. Uhum. E também reconhecer que nem sempre a gente vai conseguir fazer essa coleta de primeira, né? Quantas vezes na enfermaria já só consegui, não necessariamente só sobre a anamnese espiritual, né? As informações do paciente. A gente vai conseguindo estabelecer aquela ligação com ele com o tempo, no segundo Sim, encontro, no terceiro dia. Então, é tudo uma construção, né? E para você, Ricardo, verdade. eu diria, não sei se é essa palavra, mas quais habilidades um profissional de saúde ele deve construir, ele deve buscar para abordar de melhor forma esse assunto com o seu paciente? Eu acho que, em primeiro lugar, tem que ter os conceitos bem claros. A pessoa não pode partir para uma abordagem disso sem saber exatamente o que está procurando, né? Aquela frase, né? Quem não sabe o que procura não consegue interpretar o que encontra, né? Então, acho que é do Proust, eu acho. Não lembro exatamente quem foi o filósofo que falou. Então, você tem que saber o que está procurando.
né? Porque senão suas perguntas vão ser perguntas soltas que não vão fazer sentido nem para você, nem para o paciente. Então, em primeiro lugar, saber o que está buscando, ter conceitos razoavelmente bem estruturados do que é a espiritualidade. Então, em primeiro lugar, é isso. Em segundo lugar, é se conscientizar da importância do tema. Mesmo que para o profissional de saúde, em sua vida, ele ache que, né, a espiritualidade não é tão importante, que ele se conscientize da importância de abordar esse tema, porque senão também vai ser a mesma coisa, vai ser uma conversa vazia, né? Vai ser Uhum. tipo um telemarketing que está te ligando para fazer um questionário e aquela coisa fria. Então, saber os conceitos, se conscientizar da importância. Dito isso, eu acho que tem que ter um pouco da técnica também, né? Da mesma forma que a gente passa na faculdade pela propedêutica, aprendendo a fazer anamnese geral, a gente também tem que ter noções de como abordar essas questões. Tá? Então, eu acho que buscar alguma literatura, tá? A gente tem algumas pessoas que são muito boas nessa parte, o Harold Koenig, né? O Koenig, como alguns chamam, a Cristina Puchalski, ela tem até uns vídeos, né, onde ela demonstra na anamnese espiritual, e assim, super legal, porque ela conversa assim como um, uma conversa fraterna, é muito amorosa, muito calorosa com o paciente. Então, tem essa questão da técnica e tem que ter empatia, né? Tem que ter empatia porque questões muito sensíveis vão surgir ali, né? Uhum. Então, acho que tem que ser o profissional, né? Tem que ser empático ao fazer essa anamnese. E, por último, eu acho que tem que saber o que vai fazer com a informação, né? Eu acho que essa é a etapa que a gente ainda não avançou muito. Eu creio que é a geração de vocês que vai avançar mais nisso, porque a gente já consegue identificar as relações, até estatísticas, né, entre scores de espiritualidade, de religiosidade e desfechos, mas não tem muitas intervenções. Uhum. Então, o que fazer com a informação? Isso é um passo, né? O profissional de saúde não vai virar um conselheiro, apesar de que algumas vezes tem profissionais que são muito bons para isso, né? Mas tem que ter um mínimo de noção do que fazer com a informação. A Uhum. Cristina Puchalski mesmo, ela tem um vídeo, né, que eu assisti dela, que ela tem uma paciente com câncer de mama e ela faz toda a anamnese e ela não é impositiva em nenhum momento. Ela basicamente pergunta: por que você largou a sua prática religiosa? O que você acha de voltar a frequentar a sua igreja? Ela assim, é muito sutil. Eu acho que é uma coisa bem interessante. Então, pensar o que fazer, né? Tem até uma discussão, né, que já aconteceu em alguns cenários assim em que se discutiu o tema entre profissionais de saúde. A gente deve prescrever espiritualidade, né? Não é uma Uhum. prescrição médica você prescrever espiritualidade, mas eu acho que você conscientizar o paciente da importância Uhum. né? É uma coisa que a gente pode fazer. Com certeza. Eu vejo agora falando um pouco como aluna, né? Não primeiramente sobre a anamnese. Eu acho que a anamnese, quando a gente começa lá no Unirio, a gente começa o nosso quarto período, é uma construção que a gente faz. No começo você fica duro, você não sabe o que perguntar para o paciente, você tem que ver a melhor ordem para você, porque depois, com o tempo, você vai vendo que a anamnese é uma coisa pessoal do profissional também, como ele acha melhor construir as suas perguntas, o seu diálogo com o paciente. E eu queria trazer que a anamnese espiritual tem isso, disso também. Existe com certeza a parte técnica,
que é indiscutível, que é muito importante ser seguida e respeitada, mas é algo pessoal também do profissional e do paciente, né? A gente tem inúmeros questionários hoje, né? Lá no Rio a gente foca um pouco em alguns, e aí hoje eu falo muito do FICA e do Hope, que pessoalmente para mim são as minhas referências, principalmente o FICA, eu tenho muito apego com ele, eu adoro fazer ele. Uhum. E Que eu acho que é mas é eu uma acho que é da, construção. eu acho que o FICA é da Cristina Puchalski, né? Do grupo dela, eu acho. Uhum. É, E é uma muito bom. construção, assim, né? É. Que, em que a gente vai vendo qual é o melhor momento de abordar, e conforme a prática. Lá na Unirio, na disciplina de saúde e espiritualidade, na nossa disciplina, a gente tem aulas práticas. São, assim, as aulas mais importantes do período, as aulas mais incríveis. A gente aprende bastante, em que os professores estão do nosso lado, assim como na semiologia, nas primeiras anamneses, os professores estão com a gente, passando confiança. Na disciplina também existe Uhum. isso, em que Ana Rosa, Adriano, Júlia estão lá perguntando com a gente. Então, existe a parte técnica, mas existe também, de fato, como você falou, a empatia, a compaixão, o saber escutar o seu paciente, né? E saber o que a gente vai fazer com aquilo que a gente recebeu, com aquela informação. E a partir disso, eu queria te fazer uma pergunta que é importante, a partir da anamnese espiritual, os médicos ficarem atentos, o profissional de saúde, né, ficar atento sobre aquilo que ele recebeu. E a gente sabe que a gente reconhece, a gente fala que tanto a espiritualidade quanto a religiosidade, ela nem sempre vão trazer só bens para o paciente, né? A gente precisa Uhum. reconhecer, a gente reconhece o grande bem-estar que ele traz, mas a gente reconhece também que às vezes vai trazer problemas, vai trazer o que a gente às vezes chama do coping negativo, que é quando Uhum. as crenças do indivíduo fazem com que o seu enfrentamento seja dificultado, né? E para você, quando a gente reconhece que está desencadeando algum problema, quais os próximos passos você acha que a gente deveria fazer? Quais os próximos passos que a gente deveria tomar depois que acolhe aquela informação? Você comentando aí, eu até me lembrei de uma outra questão, né, que tem a ver com os potenciais problemas, né? Na nossa experiência, né, no primeiro semestre que a gente teve da disciplina de espiritualidade e saúde, alguns alunos relataram a dificuldade de lidar com o sofrimento dos pacientes, porque quando você fala das questões de espiritualidade, muitas vezes o sofrimento vem à tona. E aí eles trouxeram muito no sentido de deles estarem sofrendo junto e não estarem sabendo lidar com isso. Então, isso também é um potencial problema. Então, dá para a gente até incluir na questão anterior que você trouxe a questão de um outro atributo do profissional de saúde é saber lidar com o sofrimento do próximo, né? Então, é aquela coisa que é uma definição um pouco difícil, mas que eu aprendi depois de muito tempo de formado, que é o seguinte: você tem que se envolver moralmente e não emocionalmente. Óbvio que a gente vai ter emoções, mas é aquela coisa, quando você se envolve moralmente, você se envolve num nível acima das emoções. Então, eu comecei a usar isso, é muito sutil a diferença, e aí você consegue ir para casa e deitar tranquilo, com dever cumprido, assim, nossa, eu me envolvi moralmente, eu fiz tudo, né? Então, eu acho que até para reduzir o sofrimento, e aí entra nessa pergunta que você falou, os problemas que podem surgir aí. Então, em primeiro lugar, eu acho que se a conversa está trazendo um problema para o paciente, a gente tem que ter sensibilidade, a gente tem que estar atento, né? E aí é aquela coisa, atenção aos sinais que o paciente está dando. Se o paciente não está se sentindo confortável de falar daquele assunto, né? Das questões sobre a espiritualidade, não insistir. Como você mesma falou, não dá para fazer tudo num dia só, às vezes. Então, começou a falar, sentiu que o paciente está refratário, não insiste, né? É,
a outra questão, né? Você também comentou do coping negativo, né? Como aquela pessoa estruturou sua crença ao longo da vida. E a gente não vai conseguir, de uma hora para outra, mudar isso, né? Mas a gente tem que, aí, de repente, desviar um pouco a abordagem com o paciente e incutir confiança no paciente com base na ciência material, digamos assim, numa coisa mais física, né? Para tentar dar fontes de confiança, de enfrentamento na ciência da saúde, a doutrina espiritual do paciente não está trazendo alívio, está trazendo mais sofrimento. Então, é uma estratégia. Então, em alguns casos também, propor a psicoterapia. Eu acho que aí você vai lançar de outras fontes de enfrentamento, porque naqueles pacientes, especificamente, a questão de religiosidade e espiritualidade não está sendo uma boa forma de enfrentamento. Outra questão, às vezes até tem um coping positivo, né? A gente acabou não definindo, né, a questão do coping positivo e negativo. Vou aproveitar para fazer esse parênteses, porque coping é um termo em inglês que a gente tem a tradução como enfrentamento, né? Mas acabou que tem termos que parece que o original em inglês expressa melhor a ideia. E o coping eu acho que é um deles, né? Talvez Com certeza. enfrentamento dá uma ideia assim meio de luta, de briga e tal, e o coping não tem essa ideia. Então, talvez tenha que surgir um outro termo melhor. E aí, quando a gente fala do coping, né, do enfrentamento em termos de espiritualidade, religiosidade, a gente tem o coping positivo e o coping negativo. O coping positivo é quando o paciente encontra nas suas crenças fontes para se sentir e eu vou melhorar. A minha vida melhorou depois que aconteceu isso tudo, porque eu me aproximei mais de minha família. Então, a pessoa tem uma visão positiva e incorpora as suas crenças na construção dessa positividade do enfrentamento. E o coping negativo seria o efeito inverso, que é um castigo de Deus, que Ricardo, sim. rapidinho, você consegue mudar a sua internet porque tá caindo muito? Eu não consigo, eu estou no Wi-Fi. Não. Tá ruim? É porque tá travando bastante. Tá, eu Tá vou. congelando direto. Tá, Problemas técnicos, né? Que nesse meio de eu pandemia a vou, gente tá eu vou tendo que fazer o aprender a seguinte: lidar. eu vou desligar os outros aparelhos que estão no mesmo Wi-Fi. Acho que vai ajudar. Tá. Que aí eu acho que já é um problema a menos. Ok, modo avião. Celular também no modo avião. Aí fica. Aí eu fico só com o tablet Tá no bom, eu Wi-Fi agradeço. e Desculpa. aí não trava. Ok. Não, eu Tá que peço bom. desculpa. E então, aí falando do coping negativo, é, o que acontece? O paciente, às vezes, pela crença que tem, acha que alguma coisa que fez no passado é um pecado, digamos assim. E aí acha que não, porque antes de eu entrar para essa religião, eu era viciado, alcoólatra, não sei o quê, e agora essa doença é fruto do vício que eu tive. E aí a pessoa tem um sentimento muito negativo, né? Não tem um coping positivo em Uhum. relação a isso, tem, na verdade, mais sofrimento, né? É,
vou falar de experiência pessoal, né? Às vezes o paciente traz isso, né? E aí eu chego e falo, olha, a culpa não vai ajudar você em nada. Você sabe que a doença que você tem, por exemplo, no fígado, é por causa do álcool. Só que hoje você já sabe disso, hoje você já se conscientizou, não dá para voltar no tempo. Então a culpa não vai ajudar no tratamento. Você pode ajudar outras pessoas, né, conscientizando, mas para você não adianta, isso aí já passou. Então o que você tem que fazer agora é usar a energia que você usou para parar de beber para ser aderente ao tratamento. Então, assim, eu acho que a gente pode ter estratégias para contornar esse coping negativo. E cada paciente é um paciente. Então, eu dei, sim, um exemplo, né, de uma coisa que eu frequentemente faço, porque um sentimento frequente nos pacientes é a culpa. Né? Nossa, e eu adoro, eu gosto muito de conversar sobre isso, porque para mim a minha referência pessoal é o Júlio Tolentino, e Uhum. ele me ensina diariamente essa questão da culpa. É uma coisa que a gente vê muito, Ricardo, muito dentro da prática clínica. Então, conta pra gente como é que vocês abordam. Não, é porque os profissionais de saúde, eles têm uma tendência, muito às vezes inconsciente, de induzir culpa. Uhum. Ou de pegar a culpa do paciente e não consegui-la transformá-la, e não consegui-la dar a melhor assistência. É uma coisa, é uma falha que os profissionais de saúde têm, que a gente não escuta sobre isso na conversa. E é uma coisa que eu e o Júlio a gente vê tanto na prática clínica aí, que às vezes a gente se olha, já aconteceu da gente ver alguém induzindo culpa por conta, por exemplo, do tabagismo, né? Não falando Uhum. necessariamente agora de espiritualidade, mas falando da questão do tabagismo e do câncer. E o profissional reforçando a culpa do paciente perante aquela doença dele. E eu e o Júlio, a gente se olhava assim, pelo amor de Deus, entendeu? E então, às vezes a gente pega, olha o paciente pegando aquela culpa dele e não conseguindo transformá-lo em um coping positivo, conseguir transformar isso em algo que ele mude de pensamento, sabe? É algo que a gente vê muito na prática clínica, que a gente consegue, às vezes, encontrar essa culpa dentro da anamnese espiritual, que a gente acolhe aquele sentimento, a gente escuta sobre aquilo, e a gente, às vezes, perde uma oportunidade de transformar essa culpa, né? Eu vejo muito isso. Verdade, verdade. Eu concordo contigo. Acho que a gente vê muito e eu acho que a gente tem que repensar muito a nossa prática, porque muita gente faz isso que você falou, né? Não tem compaixão do paciente. E aí chega e fala, parece quase sádico, né? Você está com esse câncer porque fumou. E aí não pensa nas consequências que essa frase tem sobre o paciente, né? A gente sabe que né? Mas, gente, para e pensa. Se você estivesse ali deitado no leito esperando um diagnóstico, se você gostaria que as coisas fossem ditas dessa forma, né? Então, tem que ter também, é o que eu falei lá da empatia, né? Você tem que tentar se Totalmente. colocar no lugar do paciente. E a gente precisa reconhecer que a nossa palavra, a palavra do profissional de saúde, tem um peso tão diferente, né, Ricardo, para o paciente, em comparação à palavra do familiar, em comparação a quem está vivendo, assim. Então, você induzir culpa no seu paciente, você concordar com a culpa que ele, às vezes, constrói, é muito prejudicial. Sim, com certeza, com certeza. E assim, eu acho que aquela coisa do currículo oculto, né? As coisas que não estão no currículo, mas vão sendo ensinadas por fora, eu acho que o pessoal antigamente tinha muito isso, né? De chegar e ser meio inquisidor, né? E chega paciente, olha, é isso, você bebeu, você tem que parar de beber. E não é assim que a gente tem que agir, né? E é até tal história do tem que, né? O tem que e o não pode.
Quem somos nós, né? Nós somos pessoas que estudaram, temos informações e a gente tem que educar o paciente e não ser o impositivo, né? Porque não é assim que a gente vai transformar ninguém. Não é assim. Se a gente quer falar de espiritualidade, a gente tem que mudar. O tem que aí, no caso, positivo, para nós. Voltado para nós mesmos, não para o próximo. Que cada um de nós se conscientize que tem que mudar a prática. Né? Uhum. E, Ricardo, uma coisa que eu vejo é que quando a gente faz a coleta da história pessoal, da história espiritual, a gente, pensando especificamente agora na anamnese espiritual, a gente vê, a gente já tem estudos que demonstram a importância que isso tem para o paciente, porque a gente às vezes pode mudar o desfecho para ele, a gente pode proporcionar algo para ele, algo significativo para ele. Mas você acha que isso também tem alguma importância, algum desfecho para o profissional? Você acha que abordar esse assunto com o paciente também traz algo para o profissional? Olha, eu acho que os profissionais deviam refletir sobre sua espiritualidade. O que a gente tem já surgindo estudos falando da importância, né, da espiritualidade para os profissionais se prevenirem, por exemplo, de burnout, depressão, né, transtorno de ansiedade. Então, em definitivo, a questão da espiritualidade para profissionais de saúde é um suporte importante. Tá? Uhum, Essa pergunta que você me fez é bem interessante. Eu vou te dizer assim, com base na minha opinião, porque uhum, efetivamente eu não recordo de ter lido nada falando assim, que incorporar a anamnese espiritual teria um benefício para o paciente. Perdão, para o profissional. uhum, Mas eu particularmente acredito que sim. Tá? E digo isso com base na minha vivência pessoal. Porque quando você se abre a conversar sobre isso, você aprende muito. Eu acho que ali é um encontro, né? A relação médico-paciente é um encontro. E a gente cresce junto com isso. E acho que tem testemunhos de resiliência, de enfrentamento, né? Histórias fantásticas que a gente acaba conhecendo quando se permite falar disso, né? E eu acho também o seguinte, o tanto de gratidão que os pacientes têm e as palavras de carinho que a gente recebe depois de uma conversa boa, abordando esses assuntos, eu acho que invariavelmente trazem um bem-estar para nós. Mas eu realmente não conheço. Se você souber de algum trabalho que fale isso, eu acho que é interessante até mensurar, né? Se profissionais que incorporaram a prática da anamnese espiritual conseguem ter benefícios, né? Eu acho que é interessante. Acho que é interessante. uhum. E eu acabei lembrando aqui que você falou que uma coisa que você incorporou na sua prática clínica, conforme o tempo, né, foi trazer essa questão da moral, de, de conseguir colocar a cabeça no travesseiro por conseguir trazer esse lado moral da sua relação com o paciente. E às vezes a gente tem a tendência a achar que a moral, a ética, ela vai contra a abordagem da espiritualidade com o paciente, né? Porque as pessoas têm uma tendência a achar que a gente abordar isso, a gente pode influir, a gente pode julgar, Uhum. a gente pode ir de contra a essas coisas. E para você, como seria você desconstruir isso se alguém te questionasse isso, assim? Você acha que vai de contra a sua moral abordar isso com o paciente ou não tem nada a ver? Como que você desconstrói esse pensamento? O que eu acho é que muitas pessoas confundem ou questionam
é que você falar disso, primeiro aspecto, transformaria o profissional de saúde num guru. E o objetivo não é esse. Né? Um guru, um sacerdote, uma referência de orientação espiritual, alguma coisa assim, né? A gente pode ter diversos nomes para isso. Então, e não é. O objetivo não é esse, né? O objetivo, em primeiro lugar, é conhecer melhor os pacientes e, em segundo lugar, ver se tem algo que você tenha que ajustar no seu plano terapêutico em função disso, Uhum. né? Em terceiro lugar, ver se o paciente tem alguma necessidade espiritual a ser atendida. E, por fim, né, que aí é o que eu te falei, que ainda não está muito bem amarrado, se a gente tem que dar algum tipo de orientação, né, de estimular, que incorpore práticas. Isso aí a gente ainda, eu acho que é um campo que a gente vai ainda Tem que aprimorar, trabalhar mais. trabalhar mais. Agora, os outros conflitos, digamos, éticos que podem ter, tem que estar bem claro que o médico não pode interferir nas crenças, né? Não pode impor sua crença pessoal ao paciente. Em primeiro lugar, não pode impor sua crença. Uhum. Né? Tem até um debate, né? O médico deve dizer qual sua religião, se questionado. Tem pessoas que acham que sim, pessoas que acham que não, né? Eu, particularmente, dou uma resposta genérica, porque eu acho que não quero que interfira, entendeu? Então, é isso. Então, acho que a gente não pode ter nenhum, digamos, proselitismo, nada que induza o paciente a modificar suas crenças com base nas tuas crenças pessoais, que eu acho que é um outro temor que algumas pessoas têm, né? Um outro conflito ético. Outra, outro conflito ético, né, que pode ter do médico não concordar com decisões que o paciente tome com base nas suas crenças. Não aceitar fazer um procedimento. Vou falar de uma coisa mais simples e notória, né? Eu não vou fazer transfusão. Uhum. Tá? Então, acho que assim, o médico tem que estar pronto a lidar, né? O médico, o profissional de saúde, né? Pronto a lidar com essas situações. Então, a gente tem questões éticas que surgem aí e a gente vai ter que amadurecer, né? Essa abordagem. Outra, outra questão que pode ter questionamentos éticos é se o médico deve aceitar participar de algum rito, digamos assim. Por exemplo, pacientes que pedem, se eu poderia fazer uma oração comigo? Algumas pessoas veem um conflito ético aí. Eu acho que, da forma como essa proposição for feita, não tem conflito ético. Então, por exemplo, se o paciente chega e fala, olha, o líder religioso da minha igreja, né, o pastor, sei lá, está aqui para fazer uma oração, você poderia fazer conosco? Eu, particularmente, diria, eu vou acompanhar com vocês. Posso ficar calado? Posso. Então, ok. Mas você Uhum. participou a pedido do paciente, né, de uma oração, de alguma coisa assim. Agora, jamais a gente vai poder fazer o contrário. Eu julgo que para você vai ser bom fazer uma oração. Posso fazer uma oração por você? Isso, partir do profissional de saúde, jamais. Jamais. Porque aí vai cair Uhum. naquele primeiro problema que eu falei, que é começar a endeusar, transformar num sacerdote. Não, isso jamais. Mas vindo do paciente o convite e não sendo nada que vá te comprometer, ofender e tal,
você participar ali, né? Numa atitude respeitosa, ok. Então, eu acho que esse é um debate que tem que aprofundar mais para desconstruir essa falsa crença, digamos, de que a espiritualidade não pode entrar no cenário do ambiente de saúde, né? Nos ambulatórios, nas enfermarias, né? Então, acho que a gente vai levar um tempinho para desconstruir isso. E, na verdade, Vitória, eu acho que tem que desconstruir devagar, porque eu acho que ainda muitos profissionais não têm maturidade, podem incorrer em erros, né? Podem ser os chamados Uhum. exaltados, né? Que aí vão começar a fazer, né, oração com todo mundo, que um trabalho que a gente está fazendo aí há um bom tempo sendo questionado por conta da atitude equivocada de alguns, né? Então, acho que tem que ir Uhum. desconstruindo aos poucos, mostrando que tem embasamento científico, que não é uma prática mística, né? Mais ou menos por aí. E trazendo sempre a ideia da técnica, da pesquisa que há por trás disso, de todo o contexto científico que tem, né? É uma desconstrução que a gente faz diariamente na prática clínica. Com certeza, com certeza. É isso aí. E eu acho que também, né? Eu acho que quando a gente decide ser profissional de saúde, de qualquer área, eu acho que a gente já tem um compromisso ético de ter uma postura adequada, né? É, dentro, principalmente dentro dos ambientes de saúde, principalmente, tá? Mas eu acho que também levar para fora, né? Porque é só você ver, né? Você quer manchete no jornal é dizer que foi médico ou médica que cometeu determinado deslize moral. Pronto, aquilo vai virar manchete, vai dar Uhum. audiência. Então a gente já tem. Quando a gente decide ser pioneiro nessa questão da espiritualidade e saúde, mais ainda. Porque a gente vai ser mais observado ainda, né? Então, é óbvio que a gente tem que ter uma vida normal, uma vida saudável, né? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo assim, esdrúxulo, só para deixar bem claro. A pessoa vai, fala de espiritualidade, né? Fala de espiritualidade com o paciente, aí sai no corredor, atende o telefonema e fala de modo grosseiro com seus familiares ao celular. Perde o crédito todo. Estou dando exemplo assim grosseiro, né? Usa termos de baixo calão. Tem até meme na internet, né? Do Chihuahua, né? É, em casa com os familiares, aí tá lá o Chihuahua brabo e falando de espiritualidade, evolução do ser, o Chihuahua com a cara bonitinha. Então, acho que quando a gente decide levantar essa bandeira, a gente tem que tomar cuidado para não virar esse meme, né? A gente tem que ser coerente o tempo inteiro. Uhum. Então, eu acho que a gente vai começar a ganhar credibilidade para a causa, né? Prestando atenção nisso. E, mais uma vez, só ressaltando, é óbvio que a gente leva uma vida normal, se diverte, tudo, mas a gente pensar, né, que a gente tem que ser assim, consciente e botar na prática, né, incorporar na vida prática da gente esses conceitos. Foi um prazer, nosso tempo está acabando, faltam poucos minutos. Daqui a pouco vão encerrar a gente aqui, expulsarem a gente. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite. Foi uma aula para mim, pessoalmente. Espero que para todo mundo tenha sido também. E até os próximos encontros. Sinta-se convidada. Obrigado. E é isso. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço o convite, foi ótimo ter essa conversa contigo. Você também está de parabéns, também aprendi contigo. Você foi super elogiada aqui no chat. Ah, Uma conversa muito boa. E eu costumo dizer, né, que nós, né, a nossa geração é a geração dos precursores, né?
a gente está abrindo o caminho para uma geração que vai tratar desse assunto muito melhor do que nós, né? Eu acho que espiritualidade e saúde tem uma coisa muito sintomática, que é o fato das ligas terem surgido antes das disciplinas. E isso mostra que realmente, assim, vocês serão os protagonistas dessa transformação. Então, estão de Se parabéns. depender de mim, continuarei nesse rumo da hospitalidade. Isso aí. E Tchau, contem comigo Ricardo. para o que precisar. Tchau, gente. Valeu já. Beijo, boa tarde. Beijo, boa tarde.